que na batalha sempre são fiéis, com ele dará. Valor sempre Deus, por Cristo prontos a sofrer. E apeguei seu perdão, firme sempre até o fim. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus, amados irmãos. Sabemos que o Cristo Jesus, Ele está voltando e temos que estar pronto, porque nós podemos partir em qualquer momento. E se nós partirmos em qualquer momento, temos que estar pronto. Louvado seja Deus, porque Jesus Cristo está, aleluia, às portas. A profecia da palavra de Deus está se cumprindo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Nunca foi tempo e não haverá tempo de brincar com o Evangelho, de colocar as coisas seculares, aleluia, acima das coisas de Deus, porque Ele está voltando e temos que estar pronto, porque um dia Ele vai, louvado seja Deus, aleluia, arrebatar a sua igreja. Glória a Deus. E bem sabemos, amados irmãos, que as profecias, quando nós olhamos para o mundo, nós estamos vendo tudo se cumprindo. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Eu quero, louvado seja Deus, dar oportunidade para o nosso irmão Elias para louvar o Senhor. Glória a Deus. Com o hino da harpa cristã. Louvado seja Deus. E a igreja fica em espírito de oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus.
com oportunidade. Graças a Deus, amados irmãos. Louvado seja no cego de Jericó, né? Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor venha a cada dia, né, usar o nosso irmão Levita Elias nos louvores para a glória de Deus, porque tudo é para a glória dele. Sabemos disso, amados irmãos. Tudo é para a glória do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados irmãos, hoje já é 10, né, de julho. 10 de julho. Está bem próximo, né? O tempo está voando. Glória a Deus. O tempo está voando, irmão. E falta 2 meses para o aniversário da igreja. Amém? Louvado seja Deus, mas eu creio que Deus, Ele está no controle. Se for da permissão dele, se ele não vir antes, né? Deus, Ele está no controle de tudo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Após, amados irmãos, eu peço que o irmão ore, apresente. Louvado seja Deus, apresente o aniversário para que Deus venha salvar vidas, venha salvar almas, porque é o maior objetivo da igreja, é salvação. Que Deus venha salvar almas e que as almas que for salvas, elas venham, louvado seja Deus, se comprometer, né? Porque bem sabemos, amados irmãos, que muitos aceitam por emoção. Louvado seja Deus, mas nós temos que orar a Deus para que eles venham aceitar verdadeiramente. Louvado seja Deus. Amém, igreja do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Porque Deus é fiel. Louvado seja Deus. Amados irmãos, louvado seja Deus. Quando estiver orando, apresente, louvado seja Deus, aqueles que pedem oração. Louvado seja Deus. Às vezes tem tantos que pedem oração, mas às vezes a gente esquece, né? Apresenta um rapaz por nome de Leonardo. Louvado seja Deus, que é do canal da igreja. Louvado seja Deus. O código 11 é São Paulo, não é isso? O 11 é São Paulo. Ele entrou em contato comigo, pediu meu zap lá no canal da igreja, e eu entrei em contato com ele. Louvado seja Deus. Hoje estarei orando por ele, em pedido de oração. Louvado seja Deus, apresente ele, amém? Porque Satanás é sagaz. Apresente também, amados irmãos, uma jovem também, eu não vou citar o nome dela porque talvez ela esteja assistindo. É uma jovem. Vocês continuem orando, quero apresentar, Senhor, aquela jovem que o pastor falou. Amém? Porque o inimigo tem colocado na cabeça dela até tirar a própria vida, matar o marido e tirar a própria vida. Pois o diabo, né? E ela entrou em contato, né, comigo, desesperada pelo Facebook. Ela tem assistido também, tem visto, e vocês apresentem ela, amém? Que o diabo ele quer sangue lá, né? Após apresenta essa jovem e o marido dela e os filhos dela, amém? Glória a Deus. O pastor dela fala comigo, apresenta também outra jovem que mora ali em Macaíba. Não vou citar o nome dela também, que ela sempre está no canal ali comentando, está sempre ali no canal, apresenta ela também, amém? Essas duas jovens com a sua família, né? Tá entendendo? Está também separada. O diabo ele tem trabalhado, né? Nos casamentos. Satanás tem trabalhado, né? Depois apresente, tá certo? Não esqueça, tá bom? Pode bater uma salva de palmas para Jesus, meus irmãos, porque o diabo é sujo, né? O diabo vem para matar, roubar e destruir. Louvado seja Deus, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mas irmão, quero chamar o irmão Elias para orar pelo ministro ofertante. Vou estar aqui, irmão. Você que tiver o seu dízimo, suas ofertas,
Amém? Pode depositar aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, amados irmãos, vamos orar pelo dizimista e ofertante da obra do Senhor. Glória a Deus, né? E depois o levita Elias vai estar louvando. Glória a Deus, vai estar louvando, né? Ao Senhor. Amém? Vamos orar, né? Pegue seu dízimo, sua oferta, aquilo que Deus preparou. Louvado seja Deus, amém? Glorioso Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno, eu te apresento os dizimistas esta noite, meu Pai, os ofertantes, aquele, meu Deus, que também não pode, meu Pai, abençoa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, você que tiver, pode vir aqui deixar, enquanto isso o levita vai louvar ao Senhor Jesus. O número 7 da Graças a Deus. Pode aplaudir Jesus, amados irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, glória a Deus.
Cristo cura, né? Louvado seja Deus, Ele cura porque Ele é fiel e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Estava conversando com a irmã, conversando com ela sobre a palavra de Deus, eu dando a palavra, né? E ela falando comigo que Deus tem falado com ela. Deus tem falado com ela, tem dado alguns sonhos e visões a ela. E eu falando para ela que Deus, Ele é fiel quando nós começamos a buscar o Senhor. Né? Deus, Ele é fiel. Glória a Deus com a sua palavra para cumprir na vida daqueles que creem. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Glória a Deus. Livro de Mateus capítulo 7, versículo 21. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus vai falar com a igreja. Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus? Isso é a palavra de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Levanta suas Bíblias e diga assim: Senhor meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Podia sentar e bater uma salva de palmas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, aqui no livro de Mateus, a Bíblia vai nos falar um pouco da vinda do Senhor Jesus Cristo, para que nós estejamos preparados para a vinda do Senhor, para a vinda do Messias em glória. Louvado seja Deus. Mas bem sabemos, amados irmãos, que esta vinda do Senhor não vai ser o próprio Jesus que vai descer. A Bíblia vai nos falar, amados irmãos, que vai ser um rapto. O que é rapto? O povo vai desaparecer. Glória a Deus. Vai desaparecer da terra. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, que só vai escutar o soar da trombeta os salvos. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que o Espírito Santo que habita aqui em nós, naquele salvo, a Bíblia vai dizer que ele vai subir junto com quem? Com a igreja. Que igreja? Um povo especial, zeloso de boas obras. Capítulo 2, versículo 14, o versículo 13 de a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Jesus, no capítulo 7, no capítulo 24 do livro de Mateus, vai falar sobre o arrebatamento da igreja, da grande vinda do Senhor e também do grande dia do Senhor. Glória a Deus. O grande dia do Senhor e a vinda do Senhor.
O grande dia do Senhor, amados irmãos, vai ser na grande tribulação, onde muitos vão estar sofrendo. Mas eu quero trazer aqui no livro de Mateus capítulo 7, falando sobre a vigilância do crente. Glória a Deus. Temos que estar vigilantes, amados irmãos, porque quantas coisas estamos vendo acontecendo e quantos cristãos estão se afastando da palavra de Deus, quantos crentes, quantos cristãos estão se afastando. E bem sabemos, amados irmãos, que para se afastar de Jesus, muitas das vezes não precisa ir para o mundo, porque Satanás, ele é sagaz, ele é esperto. Sabemos, amados irmãos, que muitas das vezes a pessoa está afastada dentro da igreja. Glória a Deus. Afastado dentro da igreja. Mas diz: eu estou servindo Jesus, eu estou servindo o Senhor, vou para o culto. Mas muitas das vezes, irmão, o seu compromisso não é com Jesus, mas com a religião. E bem sabemos, amados irmãos, que quando nós colocamos a religião acima do Senhor Jesus, nós sabemos, amados irmãos, que nós estamos indo ao caminho errado. Porque quem nos ensina é o Senhor Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, amados irmãos, que no livro de Mateus capítulo 7, a Bíblia vai falar, continuação do sermão da montanha, o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino do céu, os dois alicerces, a autoridade de Jesus. Após, amados irmãos, sabemos que Jesus está às portas e que nós temos que ficar em vigilância. Porque, amados irmãos, muitos hoje não dão mais ouvido à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmão, não tem mais lugar. Tudo tem lugar, aleluia, no coração de muitos. Mas Deus está bem pequenininho. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia vai dizer que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor não divide a sua glória com filho, aleluia, não divide a sua glória com mãe, não divide a sua glória com, aleluia, com esposo, com esposa, com netos, não. E bem sabemos, amados irmãos, que hoje as pessoas estão colocando muitos obstáculos para chegar na casa de Deus. Eu não tenho tempo para isto, hoje eu não tenho tempo para ir para a igreja, hoje está chovendo, eu quero ficar em casa, eu não tenho tempo porque hoje muitas coisas, irmão, muitas coisas que tem tirado as pessoas de vir ao culto. E bem sabemos, amados irmãos, eu falo da nossa igreja, só existe 2 cultos na igreja e uma escola bíblica que é no domingo. E muitas das vezes, irmão, as pessoas falam. Glória a Deus. Será que Deus, ele está satisfeito, irmão? Não está. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus justo. Aleluia. Ele é um Deus justo, que ele vai julgar com justiça. A salvação é uma coisa, irmão, tão difícil. Não é fácil não, irmão. A salvação é difícil. Não é você dizer: eu aceitei Jesus e está servindo a Deus e o mundo. Deus e o mundo. Deus não. É muito difícil a salvação. Por isso que a Bíblia diz: confiar por entrar pela porta estreita, porque larga o caminho que leva à perdição. Por muitas coisas, por pequenas coisas, nós podemos perder a nossa salvação. Temos que ser obedientes, irmão. Louvado seja Deus. Temos que ser obedientes. Aleluia. A irmã Jailma hoje, ela entrou em contato comigo e falou algo comigo. Ela perguntando: pastor, posso fazer? Tem algo, mas o
conversou comigo e perguntou: pastor, eu quero uma orientação do senhor. É irmão Jair, meu irmão. E eu respondi a ela: não faça isso, porque eu não concordo com essas coisas e a palavra de Deus não concorda. Mas ela me consultou antes de botar aquilo no status do WhatsApp. Amém, igreja? Mas quantos hoje estão mais no meio? Põe tudo pensando que, aleluia, que aquilo está edificando a Deus. Não pense, irmão, que, aleluia, que são todos louvores que agradam a Deus. Porque há muitos homens falsos profetas, irmão. Aleluia, no meio de vós, no meio de nós. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra? E a Bíblia vai nos dizer, Mateus capítulo 7, versículo 13: entrais pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A Bíblia está falando. Amém? Que está falando não é o pastor. Pode pegar sua Bíblia e ler. Muitos já estão condenados. Pensam que estão salvos, mas não estão. Amém, igreja? Pois temos, amados irmãos, que cada dia zelar, ser obediente. Não existe você ser obediente a Deus se você não é obediente ao seu pastor. Você está completamente fora da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz: obedecer aos nossos pastores. Pois quem não obedece ao pastor, não obedece a Deus, mas não obedece ao pastor, está se enganando. Amém, igreja? Está se enganando. Aquele que tem o seu pastor e fica pegando a opinião de outros pastores, estão também se enganando. Porque a Bíblia diz que cada pastor, ele vai dar de conta de cada rebanho. E o rebanho que não, aleluia, que não obedece ao seu pastor, mas obedece a outros pastores de internet, aleluia, ele já sabe também para onde vão. Porque cada um vai dar de conta do seu rebanho. Amém, igreja? Por isso que ele disse: entrais pela porta estreita, porque larga é o caminho que leva, e espaçoso que conduz à perdição, ao inferno, e muitos os que entram por ela. Muitos são os que entram, quer dizer, muitos são os que entram, os que estão entrando pelo caminho, que pensam que estão indo para o céu, mas não estão, irmão. Porque a palavra de Deus é verdadeira e eficaz. E eu falei com ela e disse: amém, irmã, e obrigado pela senhora me pedir esta informação. Amém? Às vezes, irmão, a gente vê uma pessoa tão simplesinha ali no cantinho, mas é tão obediente. É tão obediente. E às vezes a pessoa fala, fala, mas não é obediente. Glória a Deus. O segredo é ser obediente. Tem pessoas, irmão, aleluia, a Bíblia, Jesus, ele nos dá muitas parábolas. Glória a Deus. E bem sabemos, amados irmãos, que tem pessoas que não obedecem ao seu pai, mas obedecem o povo de fora. Não obedece a sua mãe, mas obedece as pessoas de fora. Aí eu vou morar no céu. Não. A Bíblia diz: obedecer aos vossos pais. É o único mandamento com promessa. O filho obediente a pai e mãe é o único mandamento, Elias, com promessa. Quando você obedece seu pai e sua mãe, quando o filho é obediente a pai e mãe, é o único mandamento com promessa diante da Bíblia. Pois sejamos obedientes ao seu pastor. Sejamos obedientes, irmão. Não se engane. Não se engane com coisas que porque o apóstolo Paulo estava conversando com a missionária esses dias. O apóstolo Paulo, ele disse:
Muitos pregam por amor, muitos pregam por contenda, muitos pregam por isso aqui. Amém, igreja? E bem sabemos, irmão, que quantos líderes, quantos cantores, irmão, ganham fortuna para trazer o evangelho ou trazer o louvor. Mas eu já aprendi aqui. Onde é que está seu coração? Onde é que está o nosso coração? Porque a Bíblia diz: onde estiver o nosso coração, está o nosso tesouro. Amém, igreja? Pois o nosso coração, ele tem que estar em Cristo, para que o nosso tesouro seja o quê? Seja o quê, igreja? Seja a salvação, igreja. O nosso tesouro tem que, aleluia, é a nossa salvação. A nossa coroa, o nosso tesouro é a salvação. Não se engane, irmão. Por isso que Jesus disse: muitos já estão entrando por ela. Que nós possamos a cada dia se policiar a nós mesmos, para que nós não perdemos a salvação, irmãos. Porque a salvação é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Não pense que é fácil. Ao aceitar Jesus, a estar ali, irmão, fazendo a vontade do diabo. Irmão, não pense que a vontade do diabo, irmão, é só se prostituir, é só fornicar, é só fumar, é só beber, é só usar droga, não. É só isso, não. Muitas coisas, irmãos, que nós temos que aprender. Primeiramente, é tirar o orgulho de nós mesmos, o orgulho. Muitas vezes a pessoa sabe que está errado, mas não quer chegar perto do pastor. Muitas vezes a pessoa está errada, mas não quer chegar e falar: pastor, eu errei nisso, eu estou sendo rebelde nisso, eu estou pedindo perdão. Amém, igreja? Temos que estar pedindo perdão, irmão, todos os dias, porque almas estão indo para o céu e almas estão indo para o inferno. Glória a Deus. Aí ele disse: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. A Bíblia vai dizer que Jesus estava falando aqui para os seus discípulos, para aqueles que estavam. A Bíblia está dizendo aqui que era a continuação do sermão da montanha. A Bíblia vai dizer aqui que ele estava, louvado seja Deus, pregando para os seus discípulos, falando: não vos deixe ser enganado pelos falsos profetas, pelos cantores gospel que ganham, aleluia, multidão de dinheiro para louvar, dizendo que está louvando para Deus, não está. E muitos estão sendo enganados, pensando, aleluia, glória a Deus. Não se engane, igreja. As igrejas pequenininhas, as igrejas, aleluia, que pregam a verdade, ela está se vaziando. Está se vaziando, irmão. Amém, igreja? Está se vaziando. Eu fico olhando ali, Andréia sempre recebeu convite de ir para as igrejas, né? Mas ela chegou e disse: eu vou lá para a minha igreja, né? Do pastor Antes, da missionária Geórgia. Louva a Deus pela vida dela, está aqui. E sempre conversado com a missionária, com a gente. Pois, irmãos, quando os irmãos, aleluia, debocham, zoam, aleluia, desse ministério. Quantos zombaram de Noé? Quantos zombaram de Noé? Mas a Bíblia diz, aleluia, quem, aleluia, foi multidão que foi salvo, foi poucas pessoas. Não foi multidão não, irmã Priscila. Aleluia, foi poucas, não se engane, com multidões. Está aqui a Bíblia falando, aleluia. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, aleluia. E poucos há que encontre. A Bíblia diz que foram poucos que entraram na arca. Foi Noé,
a sua nora, aleluia, glória a Deus, e sua esposa, e a multidão que estava ali, irmão, religiosos e zombadores, estão no inferno, perderam a salvação, estão no Hades e ainda vão ser julgados, porque a Bíblia fala do lago de fogo e enxofre, que o inferno, o falso profeta, a besta de Cristo, Satanás, segundo, aleluia, no livro de Salmo, olha o que diz no livro de Salmo, igreja, aleluia, Salmo de número 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno, e toda a nação que se esqueceram de Deus, aleluia, pois não se deixe se enganar, aleluia, não se deixe se enganar pela sua mente, porque o evangelho verdadeiro tem sido pregado, só não aqui não, porque eu não vou ser hipócrita, aleluia, eu não vou ser, aleluia, um fariseu que só apostólico é que prega a verdade, não, tem muitas igrejas que pregam a verdade, por isso que estão se esvaziando, tem muitas igrejas, aleluia, que não traz mais palavra, é tantas coisas dentro da igreja, mas não dá mais o tempo para a palavra, e a palavra é fundamental. Eu estava falando para minha esposa, quantas vezes nós vemos eventos de rua em rua, mas cadê a palavra? Cadê a palavra? Cadê a palavra? Se não tiver palavra, não é culto. Como assim, pastor? Se não tiver a palavra, não é culto a Deus. Tem que ter a palavra. Amém, igreja? Aleluia. Quem sabia disso? O louvor salva. Quem salva é a palavra. Quem liberta é a palavra. Eis que estou limpo pela palavra que foi pregado. 17 de João. Santifica na palavra, na verdade, porque, aleluia, a tua palavra é a verdade. Aleluia, tem que ter palavra. Por isso que no aniversário da irmã Priscila, no aniversário lá de Neto, eu não sei se vocês comemoravam assim, se vocês se estranharam, mas levei a Bíblia. Lá em Neto não levei, mas porque peguei a Bíblia lá. Tem que ter uma palavra. Tem que ter palavra. Não isso é louvor. Tem que ter a palavra. A palavra tem que ser explanado. Aleluia. Porque a palavra, louvado seja Deus. Aquele homem chegou próximo de Paulo e disse: o que é que eu faço para ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Jesus não é a palavra? Sim ou não, igreja? É ou não? A Bíblia diz que é. Pois a palavra, aleluia, tem que ser pregada. Não existe um culto sem palavra. Não existe uma reunião sem palavra. Não existe, aleluia, glória a Deus. Por isso que quando eu for em visita, aleluia, tem que ter a palavra. Os louvores têm que ter cantado, os corinhos, aleluia, mas a palavra tem que ser, aleluia. Salmo 119, verso 105, diz assim, aleluia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, aleluia. Ou está dizendo: lâmpada para os meus pés é o louvor, lâmpada para os meus pés é a dança. Não é a palavra. Se não haver palavra, não é culto. Se não haver palavra, não há salvação. Porque a salvação, aleluia, vem através da palavra. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, igreja. Aleluia. Pois não se engane, porque estão comentando cada coisa, aleluia, quer ver da vontade de falar, aleluia, glória a Deus, as pessoas enganando. Quantos evangélicos que estão sendo enganados? Eu lembro uma vez, irmão, a gente estava no culto de campanha lá em Macaíba, isso no ano de 2019, grande campanha, muita gente lá.
E estava tendo um show na rua, lá na rua. Vou dizer o rapaz que era na pista não. Era uma cantora famosa aí, evangélica. Uma cantora famosa evangélica. E o grande culto lá, no mesmo dia dessa cantora evangélica, estava tendo culto lá na igreja. Campanha. Uma cantora muito famosa, irmão. Antiga, muito famosa. Sabe quantas pessoas foram lá para a igreja, irmão? Lá para a nossa igreja? Todos foram, sabe por quê? Porque era ensinado. Não faltou um. Amém, igreja? Não faltou um. A igreja lotou. E eu olhei para Deus e disse: obrigado, Senhor. Porque quando nós temos uma comida boa, nós não vamos comer no outro canto. Aleluia. A comida, ela tem que ser espiritual. Aleluia. Para nos penetrar e fazer o quê? Aleluia. Glória a Deus. Fazer o quê? Aleluia. Dentro de nós. Para que dê fruto. Amém, igreja? Mas quantos estão enganados, igreja? De graça recebesse, de graça não dá. Amém? Pega os cachetes desses cantores e desses pregadores, irmão. Busque na internet e vocês vão ver. O evangelho está sendo por amor? Ah, eu vou pregar ali, ó. Vou pregar para aquela multidão ali. Ah, eu vou louvar ali, está sendo por amor? Não, isso aqui, ó. O apóstolo Paulo diz: como é o dinheiro, a respeito dos mares, onde muitos já se contaminaram e caíram nessa cobiça. É o dinheiro. Aí Jesus disse: e porque estreito é a porta, estreita. Amém? A porta é estreita. Não entra de todo jeito, a porta é estreita. Ele diz: e apertado, e apertado o caminho que leva a vida, e poucos são que encontrem. Versículo 15: alcatelados vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até investindo como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Amém, igreja? Vestido como ovelha, vestido com a voz, uma voz bonita, um louvor bonito, uma pregação bonita, e por trás da pregação, irmão, cachê de dinheiro, de milhões de dinheiro. O evangelho da prosperidade, o evangelho da riqueza, que estava hoje movimentando hoje com a sua amada mãe. Quantos estão trazendo, postando os links dessas pessoas no WhatsApp, mas o link da igreja não posta. O link da igreja não posta. Amém, igreja? Vou postar o link da igreja lá, da nossa igreja, para que Deus venha. O link da igreja. Mas muitos postam link disso, link daquilo, link daquilo. Eu estava conversando com o pastor, e ele falando com a igreja, dizendo: quantos posta, irmão, política, posta isso, posta mais coisa da igreja, não posta. Sabe por quê, irmão? Porque, como a minha esposa sempre diz, para uma pessoa postar uma coisa da igreja, tem que ser, ó, pelo Espírito Santo. Amém? É pelo Espírito Santo. Porque se não for o Espírito Santo, irmão, posta tudo, mas não posta nada da igreja. Amém, igreja? Por isso que muitos irmãos, aleluia, estão se enganando dentro da igreja. Pensam que estão salvos, mas não estão. Eu tenho visto pessoas orgulhosas, irmão, saíram do ministério, infelizmente estão passando por situações, mas nós estamos orando para que Deus venha quebrar os orgulhos, porque nós estamos de braços abertos para receber qualquer um que saiu desse ministério. Qualquer um que saiu, estamos de braços abertos. Amém? Pessoas que saíram, irmão, disciplinadas, irmão, e hoje tomam a ceia em outros ministérios, irmão, mas diante de Deus está disciplinado. Dia do juízo, vão pagar preço. Amém, igreja? Aí ele disse:
Aquartelados, porém, dos falsos profetas que vêm até vestido de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos, por seu fruto os conhecerei. Porventura colhe uva do espinheiro ou figo do ambrolho? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz fruto má. Pelos frutos conheceremos. Qual o fruto da irmã Priscila? A irmã Priscila prega, louva, aleluia. A irmã Priscila tem uma casa aqui equivocada de equivalente de 1 milhão. Tem um carro duplo. Vão ver esses cantores aí que vão vir louvar aí. E muitos crentes, irmã Priscila, cego. Muitos crentes cegos. Vou para lá. Amém, igreja. Jesus vindo na hora ali, ó, arrebatando a igreja. Seja obediente. Para ser obediente a Deus, primeiro tem que ser o seu pastor. Se não é obediente ao pastor, não é obediente a Deus. Porque a Bíblia diz: obedecer aos nossos pastores, porque Ele há da conta de nós. Aleluia. E a Bíblia diz que o julgamento do pastor, de qualquer que ensina, vai ser muito duro, mais duro do que todos aqueles que ficam ali sentadinhos. Tiago capítulo 3. Estava vendo o testemunho, pedi até para a missionária enviar para os irmãos. Agora vejam, não role não. Vejam. Veja, irmão Rafael. Viu? 39 minutos. Vejam. Quantos estão se enganando, irmão? Porque não pode dar fruto. Se eu planto uva, tem que dar uva. Se eu planto café, aleluia, manga, tem que dar manga, não pode dar, aleluia, banana, não pode, porque tem alguma coisa errada. Eu vou fazer um grande evento aqui, eu chamo qualquer cantor desse aí. Não vou fazer um evento, mas de graça a receber, de graça a dar. Eu vou nada, pastor. Você está louco. É, irmão Rafael, desse jeito. Uma pedrada desse jeito. Mas tem um cachê altíssimo de 15 mil e 20 mil. Aí vem lá, cantando para Jesus. É uma tal da marcha também, para Jesus aí. Marcha para Jesus, irmão, é nós sair na rua pregando o Evangelho. Essa é a verdadeira marcha para Jesus. É nós sair, aleluia, nas favelas, na comunidade pregando Jesus. Como sempre nós, aleluia, anunciamos ali em Macaíba, Filipe, Camarão e nos interior que a gente ia. Tabatinga, aleluia, Riacho do Sangue, aleluia, Lagoa Grande, lá em Seramirim, aleluia, Lagoa Seca. Aleluia, sem ganhar nada, sabe por quê? Porque, aleluia, nós já ganhamos tudo que foi a nossa salvação. Nós não precisamos disto não, igreja. Aleluia, temos que pregar o Evangelho, Jesus está voltando. E muitos estão aí, irmão, que entre na cabeça de cada um de nós que o Evangelho da salvação é o Evangelho que tem espinho. É o Evangelho que tem espinho, você aí do Facebook, do YouTube. É o Evangelho que tem espinho, não é o Evangelho que tem só rosa. E aí a Bíblia diz, versículo 18: não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Amém? Quer dizer, o que ele está falando? Está dizendo que no último dia, os que se dizem, profetizei no teu nome, Senhor, fiz milagre no teu nome, Jesus disse, não vos conheço. Não vos conheço, quer dizer, não precisa fazer milagre, fazer isso, fazer aquilo, porque não foi no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, o Jesus, aleluia, Filho de Deus, o Jesus que morreu na cruz do Calvário, aleluia, Jesus. Porque há muitos falsos milagres que é operado, eu já falei aqui, da operação do erro. Aí ele diz, portanto, pelos seus frutos conhecerei.
Versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quer dizer, aquele que faz a vontade de Deus. Por isso que temos que se policiar. Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus? Aleluia. Estamos tratando a igreja como é para ser tratada? Estamos tendo cuidado com a obra de Deus como é para estar tendo? Amém, igreja? Porque o verdadeiro evangelista, o verdadeiro missionário, aleluia, ele não fica, aleluia, só quieto. Ele sempre fala. Quantas vezes eu cheguei perto do meu antigo pastor e chegava, pastor, vai ter evangelismo, pastor, vai ter aquilo. Eu nunca fiquei calado, aleluia, no banco da igreja. Nunca. Eu e minha esposa falava para ele, pastor, vai ter culto de ação e graça, vai ter culto. Não, meu irmão, sabe o que é? As pessoas querem aconchego. Tem pessoas que não querem nem, aleluia, como não tem culto, como não tem escola bíblica, até gostam. Eu não estou citando aqui, mas tem pessoas, porque eu sei que, aleluia, que no grupo, na igreja, eu falo completa, tem pessoas assim, irmão. Não vai ter culto. Eu estava tão cansado. Goste. Prefere ficar em casa. Sabe por quê? Porque o amor está esfriando. Não tem mais amor pela obra de Deus. Não se importa mais com a obra de Deus. Aleluia. Não chega para conversar com o seu líder. Não vai ter, pastor. E foi, pastor. Eu estava doido. Não, irmão. Não, ei. Pronto, irmão. Sabe o que é isso, irmão? Esfriamento. E aí a pessoa não nota que está frio, que está morrendo a cada dia mais. Porque missões está no coração de Deus. Missões, sair das ruas, pregar o evangelho, está no coração de Deus. Porque Paulo sofreu, aleluia, para que esse evangelho chegasse aqui hoje. O apóstolo Paulo sofreu. Mas quando fala em evangelismo, quantos, aleluia, muitas vezes, irmão, eu estava passando com a minha esposa, olhando lá para a Praça do M, e a gente começou a lembrar, sentamos lá para comer uma pipoca, conversando, e eu lembrando, dos irmãos, que a gente ficava ali pregando o evangelho, na Praça do M. Mas sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Um trabalho. Muitas das vezes, irmão, aleluia, o seu lar, você está fadigado no seu lar, você está fadigado no seu trabalho, você só quer, aleluia, descanso, e a hora, porque foi confiado a gente. Nós vamos ter... Lembra dos 10 talentos? Quem já viu? 10 talentos, não é isso? Quem já viu? 10 talentos é 5 talentos. Esses talentos, Deus nos deu, Ele vai cobrar, viu? Ele vai cobrar. Depois eu vou trazer essa pregação aqui dos 5 talentos. Deus nos deu, vai cobrar. Porque Ele deu uma ordem. Ide. Ele não pediu por favor, Ele deu uma ordem. E nós somos servos, temos que obedecer. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Os 5 talentos eu vou trazer depois essa pregação, para vocês verem. Vamos prestar conta com o talento. Te deu, aleluia. E cada talento nós vamos prestar conta com Deus. Amém, igreja? Você não aceitou Jesus para ficar só em casa. Você não aceitou Jesus para ficar só no seu trabalho. Você não aceitou Jesus para ficar no seu colégio. Você não aceitou Jesus para ficar, aleluia, só, aleluia, fazendo o que você quer, não. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não somos mais donos de si mesmo. Quem sabia disso? Paulo disse, aleluia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós não mantemos mais, aleluia, autoridade por nós, porque queremos fazer o que aleluia, queremos. Não, tem que consultar
tem que consultar Deus. Tudo que fazer, consulte a Deus. Eu vou fazer, consulta a Deus. Eu vou fazer aquilo, consulta a Deus. E a resposta de Deus também não é assim, não. Eu vou fazer isso, Senhor. Aí ore a Deus. Espere a resposta de Deus. Amém, igreja? Aí, no livro, no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, igreja? Aleluia. Qual é a iniquidade? É pecado. Tudo aquilo que tira, aleluia, Deus do centro, no meio, aleluia, aleluia, é pecado. Tudo tem que ser Deus, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus é em primeiro em tudo. A Bíblia diz: buscar Deus, amar a Deus, buscar Deus sobre todas as coisas. Aí muitos vão dizer, aleluia. Aí Jesus diz: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Amém? Glória a Deus. Esses aí, irmãos, são os que pensam que estão salvos dentro da igreja. Mas já foi vendido por isso aqui. Já foi vendido por isso aqui. Não prega mais pelo amor. Não prega mais pelo aleluia, pelo aquele Cristo que deu a sua vida. Não, mas prega por ganância. Louva por ganância. O apóstolo Paulo disse, aleluia, muitos pregam por contenda, muitos pregam por amor, mas muitos pregam por dinheiro, aleluia, por inveja. Amém, igreja? Consulte a Deus tudo que for fazer. Então eu direi abertamente: nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhando ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, igreja? Vou ler de novo. Versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhando ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É a palavra salva ou não salva? É a palavra. Quando nós colocamos a palavra em primeiro lugar e começamos a praticar, só não ouvinte, mas praticante, nós começamos, está entendendo? Aleluia. Somos falhos sim, mas temos que pedir a Deus: Senhor, tira de mim, tira tudo que não presta, tira tudo, me mostra. Porque Deus, Ele vai te mostrar, mas se você não ora, se você não pede, como é que Deus vai te mostrar? Amém, igreja? Temos que pedir. Aí ele disse: e desceu a chuva e correram rios e assopraram vento e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. A rocha simboliza quem? A palavra. A rocha simboliza quem? Jesus Cristo. A rocha simboliza quem? O Espírito Santo. A palavra. Quando nós estamos edificados na palavra, não há vento, não há cochichão. Sai daquela igreja, sai daquilo, não, porque você foi edificado na palavra que foi pregado dentro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aí versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, olha bem, comparava ao homem
insensato que edificou a sua casa sobre areia. E quando nós falamos castelo de areia, aleluia, aleluia, se der um vento, se você ligar um ventilador, ele vai derrubando, vai jogando areia toda e derruba. Mas se tu constrói a tua casa sobre, aleluia, rocha, ela não vai cair. Aleluia. Quem já viu tempestade derrubar rocha aqui? Ninguém viu, porque não existe. Amém, igreja? Pois a palavra salva. Estava falando, às vezes a pessoa vem dar testemunho. Tem alguns, né? Que a pessoa chama para pregar e vai dar o testemunho, pega, né? Louva, aí quer contar um pouco do testemunho. Mas tem que ter a palavra. Antes do testemunho tem que ter a palavra. A palavra não é substituída por testemunho, não é substituída por louvor, não é substituído por nada. Amém, igreja? A palavra é o centro de tudo. A palavra, aleluia, tem que ter. Aleluia. Vai ter o testemunho? Após o pregador deu uma hora para ele dar pelo menos 20 minutos de palavra e 40 minutos para contar seu testemunho, se for extenso. Claro que tem que, né, reduzir, né? Amém, igreja? Não se deixe ser enganado pelos nossos profetas. Quantos irmãos saíram do nosso ministério? Estão no mundo. Estão no mundo, irmão. Fiquei sabendo de alguns que saíram recentemente, estão no mundo, irmão. Não saíram recentemente, saíram há faz tempo, mas estão no mundo. Quantos, irmão? Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus não tira uma pessoa de um canto verdadeiro que prega a palavra. Deus não tira. Eu me preocupo sim. Vou orar por essa vida? Vou sim. Mas vão ter, aleluia, as consequências. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus justo. Amém, igreja? Deus é um Deus justo. Você só pode sair do campo, irmão, onde você começar a ver heresia, mentiras, pecado. Versículo 27. E desceu a chuva e correram rios e assopraram o vento e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Amém, amém? Até aqui, esta palavra, foi grande a sua queda. Por isso que a Bíblia, aleluia, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé, Maria, ore, busque para que você não seja, aleluia. Se você está de pé, irmão Tiago, ore, busque para que você não seja. Porque, irmão, no início do nosso ministério, era tanta gente, irmão, em cima dos irmãos. Esse ministério chegou, irmão, tem 22 membros de Santa Ceia. Membros, congregado aqui, muito. Congregado é que não é batizado, não toma ceia. Mas era de lá. 22 membros chegou. Eu não fiz nem conta com o antigo ministério, que teve menos 4, que era lá, eu fiz de conta só com o apostólico. Estava fazendo a conta. 20 membros, foi 22 membros de Santa Ceia, irmão. Infelizmente, tem poucos em pé. Infelizmente, tem poucos em pé. E congregado, irmão, muitos que estão. Por quê, irmão? Porque não se deixaram, irmão, firmar sua casa sobre a rocha. Porque a palavra era pregada. Mas não são todos que permanecem. Está aí Piedade e Tiago, que permanece até hoje. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano. E em nome de Jesus, né, daqui para lá, não sei o que pode acontecer, né? Mas até o sexto ano ele está aqui conosco. Amém, igreja? Porque afermentados foram. Não foram afermentados por algumas pessoas? Foram.
Mas se ele se tivesse deixado cair, irmão, talvez não tivesse nem pé hoje, nem um casamento, mas rejeitado. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Que essa palavra encha o seu ser, em nome de Jesus. Que cada dia nós viemos buscar o Senhor, em nome de Jesus. E vigie, para que você não seja iludido por pregações, por coisas que não trazem arrependimento. Como eu falei para a mãe da irmã Priscila, é o evangelho que não traz renúncia, que não traz arrependimento. Amém? Mostra o link lá, mas quando o cabo abre, é só aquela pregação lá, acaba cheio de dinheiro, mas não tem renúncia, não tem arrependimento. O evangelho de Cristo é o quê? Arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Amém? Se não tiver isso, não é o evangelho de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fale nos vossos corações. Amém, igreja do Senhor? Glória a Deus. Segunda-feira vamos estar na segunda volta da campanha. E faça convite às pessoas. Amém? Divulgue, aleluia, aonde você congrega. Glória a Deus. Divulgue onde você faz parte. Porque um dia você pode estar tomando Santa Ceia junto conosco. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. Divulga. A irmã Evangelha posta lá, né, também. A irmã Evangelha no WhatsApp dela. Às vezes ela até pede, né, quando esquece, ela manda as fotos. Quer dizer, é gratificante. Amém? Gratificante. Se é para mim, dirá para Deus. Amém? Fica de pé. Amém. Vamos fazer a oração de agradecimento. Glória a Deus. Mas irmão, ore pela família da irmã Aline. Amém? Ela perdeu seu esposo. Ore pela família dela, em nome de Jesus. Porque vai ficar muito difícil, né? Glória a Deus. É mãe recente também. Filho novo, eu acho que não está nem com um ano, eu acho. Pois olhe, amém? Madrugada ontem, na hora que eu estava na oração, entrei até em contato com o Pedro, com o Tiago, pedindo oração por ele, pelo meu amigo. Mas felizmente não deu, né? Ele partiu, né? Mas vamos orar pela família dele, em nome de Jesus. Vamos apresentar. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai. Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus eterno. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Eu te apresento, meu Pai, a tua igreja. Vem abrindo cada dia, meu Pai, a mente, meu Pai, dos teus filhos, da irmã Priscila, do irmão Elias, da irmã Maria. Aleluia, do irmão Rafael, de Piedade, de Tiago, da irmã Ivanilda, da irmã Andréia, de todos, meu Pai, que tem vindo, para que o teu evangelho, ele venha, meu Pai, a criar raiz sobre, aleluia, sobre eles, a cada dia, que a tua palavra venha purificar, venha limpar, aleluia. Meu Deus, eu apresento a família da irmã Aline, eu apresento a Lina, apresento os filhos, eu apresento o pai e a mãe de aleluia, de Judson, eu apresento seus irmãos, suas irmãs, eu apresento agora, Senhor, eu apresento, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Com as cabeças, estenda a irmã, Senhor, abençoe os apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com a toda a igreja. A igreja diz, abra a boca, irmão. A igreja diz, amém. Uma vez, a paz do Senhor Jesus. Vem aqui, Pedro, vem. Glória a Deus, Deus abençoe a todos vocês aí.
Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Amém?